Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute abuso de direito, e como que isto acontece contemporaneamente, e nós dávamos aqui vários exemplos sobre isso que está acontecendo, desde o problema da questão do meio ambiente, a questão das queimadas, enfim, e do mínimo de consequencialismo, em que momento uma decisão ou uma proibição do poder público é um dever de que não se faça, e ao mesmo tempo pode ser um abuso de direito, um abuso de poder dos dois lados, alguém que também vai usar a lei para poder abusar e tirar proveito. Essa questão que me parece tem que ser debulhada, né, em face de um país em que tem problemas seríssimos, por exemplo, com a corrupção. É que hoje é um dos temas globais, né, o tema da corrupção. Todo lugar se discute isso, ou seja, e a questão do Estado de Direito frente a esses mega, vamos dizer assim, esquemas de corrupção. E eu acho que a gente está vivenciando isso. O caso Lava Jato, para ficar mais famoso agora, acho que coloca bem esse problema. Ou seja, se diz que são provas, muitas provas ilegais, muitas assim, decisões que não têm sustentação legal, etc. E vamos ver que tudo isso chegasse ao Supremo Tribunal Federal. E você tem, de um lado, vamos dizer, as garantias, todo o Estado de Direito, etc. Qual a posição do Supremo? E, de outro lado, você tem uma opinião pública ou publicada, que, em tese, apoia, acha que seria um momento de catarse social brasileira, de transição, ou seja, qual a melhor resposta do Supremo? Ou seja, a resposta de contenção, ou seja, diz, não, de fato, elas são provas ilegais e, portanto, anula tudo. E com isso você você vai de encontro a essa opinião publicada, essa clamor popular que seja. Confronta ela. Ou você, por outro lado, com base nessa perspectiva. Num consequencialismo estrito sensu, diz valeu. Valeu. Mas qual é a consequência desse consequencialismo? Isso resolve o problema para o país, nós vamos acabar com a corrupção. É o que o Flávio Tavares traz aqui, relatando a história do país, ou seja, o que acontece no Brasil e com o suicídio do Getúlio, ou seja, tudo que estava envolvido ali, e os discursos do Lacerda, em torno da... Qual é o limite disso? Qual é o papel? A gente poderia questionar assim, qual é o melhor papel que uma corte constitucional, no caso, um Supremo, no nosso caso, teria para a própria história do país? Ou seja, será que o papel cultural dele... Agir por princípio... O Estado de Direito deve prevalecer, apesar de tudo? E aí, Drayton, agir por princípio ou por política? Ou por opinião pública, pior. Ou por opinião pública, que seria agir por política, porque dar uma decisão que contenta ou que faz bem para a sociedade é uma opinião, é uma decisão por política, né? Eu fiquei pensando em Aristóteles, nesse caso aqui, porque nós não conseguimos achar uma medida que cubra tudo, que resolva tudo, nós temos que aplicar a medida no caso concreto. Sim. E aí faz-se necessária a prudência, a frônesis daquele que julga, daquele que aplica o direito, etc., que os latinos chamam de a reta razão das ações, a recta ratio agibilium. O problema vai ser sempre algo controverso. Por isso que nós nunca vamos perder o emprego nesse sentido, né? Porque nós sempre vamos discordar se o outro usou a régua de modo adequado ou não. Nós vamos permanentemente discutir isso, né? É inerente, vamos dizer assim. E hoje tem um elemento que agrava tudo isso, que é essa sociedade da informação, porque há 30 anos atrás era papel e televisão, 40 anos atrás era papel e televisão e o rádio. Hoje a informação ela vem por todos os lados, ela vem em celular, ela vem em
redes sociais que, na realidade, provocam uma alienação da pessoa. Porque Não é um abuso de direito das pessoas usar a rede social do modo que querem também, em face? As redes sociais, Facebook, é a coisa mais alienante, porque a pessoa ela só se vincula àquilo que ela gosta, àquilo que ela curte, e ela só vê o fato lido a partir daquela perspectiva. É a coisa mais imbecilizante que existe, que já foi criada a meu juízo e de vários sociólogos. Tanto que tem, por exemplo, na França, tem muitos pais que não deixam o filho até 16, 18 anos ter Facebook, porque é muito alienante isso. A gente vê claramente a orientação da pessoa a partir de um determinado grupo de pessoas que ela se relaciona ou grupo de matérias que ela tem preferência, que ela opta por ter acesso. Por isso ela vai estar sempre ideologizada em um sentido. E essa sociedade ela se complexiza de tal forma que o judiciário, à medida que tem as categorias tradicionais, o judiciário não consegue dar conta disso. E as narrativas são construídas em redes sociais, são construídas pelas mídias. Nós temos grandes grupos de mídia no Brasil que têm as suas pautas Não, de interesse. só há narrativas de fatos, Só os são fatos narrativas. desaparecem. Teve uma assembleia no inferno, teve uma assembleia ainda antes de Cristo, e aí eu li esses dias uma brincadeira sobre isso, acho que foi o Antônio Prata que escreveu, e aí eles estavam dando o prêmio da melhor invenção do futuro. Aí a melhor delas é o estrago que vai causar na humanidade, ela vai se autodestruir. Quer dizer, não precisa o diabo só olhando aquilo, ficando dispensado, porque a internet sozinha destrói a humanidade. Não, Pela imbecilização. Pela imbecilização. Não, eu convido o telespectador a, quando acontece algum fato jornalístico importante, sobretudo na política, a cronometrar o bloco inicial do principal noticiário do canal preferido desse telespectador. Convido ele a fazer isso. Teve um determinado fato com gravações de certas autoridades que eu cronometrei, durou 38 minutos. Foi uma novela aquilo. Nem novela dura um bloco 38 minutos. Porque Sim, entrevistaram até o pipoqueiro para saber sobre isso, exatamente, né? O cara não... sim e tal. Segundo um filósofo alemão que trabalha nos Estados Unidos, na Universidade de Notre Dame, o Vittorio Hösle, ele disse que, para apoiar a tua tese, Anderson, o fato de o noticiário, um determinado jornal à noite, durar sempre, ter sempre a mesma duração, esse já é um indício disso, porque nós temos que preencher, se dura 30 minutos, tá? Todos os dias, será que nós temos notícias relevantes todos os dias para preencher esse espaço de tempo? Então, já o espaço fixo que é dado ao noticiário diário é indício disso, que nós temos que preencher, nós temos a ordem invertida, né? E outro abuso de direito, Bolzan, a televisão aberta, por exemplo, que é uma concessão pública, que tem deveres na Constituição, abusa do direito. Domingo eu olhava a televisão, zapeava, esperando o esporte de um canal, e num determinado momento da televisão, por volta de 8 horas, um pouco antes, um pouco depois, as 4 grandes redes nacionais, e só tem 4 grandes, apresentavam a mesma coisa, pegadinhas. E aqueles filminhos do sujeito que cai e quebra a cabeça, e as pessoas riem, que eles chamam de pegadinhas, não sei o quê. Não é possível isso. Isso é um abuso com relação à concessão pública e diz a Constituição sobre o que é a TV. Sim, aí que tá, ou seja, é a construção e a própria construção de limites. E por um lado você tem essa informação que circula e que vai constituir esse clamor popular, muitas vezes, Isso. vai construir esse clamor popular. Que clamor, né? E por outro lado é a ausência de limites, embora existam alguns limites, mas a ausência do estabelecimento e da imposição dos limites que existem para a própria liberdade de expressão, que é o que sustenta muitas vezes essas estruturas para dizer, não, nós estamos aqui na liberdade de expressão, nós podemos fazer qualquer coisa, senão vai ser censura. E aí, como nós temos a memória recente, aqueles que têm memória recente, né, porque muitos não têm memória, mas aqueles que têm a memória recente... Uma vaga lembrança. Da ditadura, da época, né, dos governos autoritários, você ainda, muitas vezes acaba caindo nessa história, bom, realmente não podemos... Limitar, senão isso é o retorno à ditadura. E por outro lado, eles se utilizam disso para ir contra
o próprio que a gente poderia dizer aquilo que seria, né, o interesse público ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, essa limitação que eu acho que o Drayton pegou bem também aqui, ou seja, a dificuldade é saber a reta razão, né? Ou seja, qual é o limite exatamente que está constituído. Porque senão nós ficamos sempre, não, eu acho que o Drayton exagerou, ou que o Anderson exagerou. Mas eu acho que. E aí, uma das críticas que eu faço, assim, eu tenho feito a nossa experiência política recente, é exatamente, talvez, a perda da oportunidade de ter construído uma lei de meios no Brasil, exatamente para tentar estabelecer limites à utilização de concessões públicas. Não, mas é mais fácil falar em regular o céu, regular o inferno, do que regular a mídia no Brasil. Agora vamos criar uma agência nacional de regulação para os jogos, né? Que está sendo discutido, o marco regulatório do jogo no Brasil. Um exemplo que eu acho ótimo, expor imagem de criança. Não tem lugar na face da Terra civilizado, eu digo país civilizado, assim, que estão lá nos 20 principais do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que coloquem a imagem de uma criança numa escola sem merenda. Aqui no Brasil se pergunta, tu tá bem? Não, tu não tá bem, a criança não tá bem, óbvio que não tá bem. Que pergunta, né? Que pergunta mais idiota isso, expor a imagem da Ou criança. a famosa cena do sujeito que perdeu a família na enchente e chega o repórter e diz, como é que a senhora está se sentindo? O cara disse, muito bem. Molhada, né? Estava molhada. Maravilhoso, perdi a família, perdi a casa, estou sozinho. Enfiado numa água terrível. Esse controle não existe, daí depende da pessoa processar. Pega outro. As operações, que hoje, todos os dias você liga a TV, tem a operação número 252 da Polícia Federal. Exatamente. Agora tem a Polícia Federal, a Polícia Civil hoje. Há uma disputa por operações. E aí acompanhada pelos canais de televisão que filmam o sujeito lá ser preso, ou conduzido e depois o cara é absolvido e ele está liquidado. Já foi ou seja, condenado. é o fato consumado. Ou seja, de que serve? Aí que tá, qual é a perda do papel do direito nesse processo e da medida que deve estar assim, espraiada, né, diluída na própria sociedade. Esse eu acho que é uma questão relevante. Ou seja, você tem liberdade de expressão, nós estamos mostrando, o interesse da sociedade de assistir e tal. Mas a conversa está muito boa, mas eu tenho que encerrar. O tempo da modernidade me comprime. E o Direito e Literatura fica por aqui. Obrigado a vocês pelo excelente papo. Assiste esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro, em que discutiremos outros temas relevantes. Este é um dos temas sugeridos por um telespectador, como outros que nós estamos debatendo no correr do tempo, né? Este é quase o programa de número 300, estamos chegando no programa número 300, acho que falta 1 ou 2, né? Nesses 8 anos que estamos no ar, vamos para o Guinness Book. Até mais.